Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Galera, no vídeo de hoje vamos mostrar um pouco aqui dessas quedas, né? Essa queda generalizada dos fundos essa semana, que está muito elevada e as notícias não são boas, hein galera? As notícias são bem complicadas, tá? Infelizmente, graficamente mesmo, você olhando aqui, você vê que o tombo vai ser maior, tá? Vai ser um pouco elevado esse tombo. O que vocês estão achando barato hoje, isso vai ficar mais barato ainda, tá? Então eu vou só dar uma passada geral aqui em cima, tá? Não tem leitura de relatório. Eu tenho algumas ações aqui, alguns fundos aqui que eu vou passar para vocês. Peguei fundos de cada setor, tá? Logística, shopping, tudo. E eu vou passando cada um aqui para vocês terem uma noção do que está acontecendo, tá? Então galera, essa queda aqui é o primeiro ponto, né? O que fazer? Na verdade você não tem o que fazer, você tem duas opções, né? Ou vender ou ficar, tá? É esse o ponto. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte: alguns ativos, por exemplo, eu já vendi alguns ativos, tá? Já vendi HGLG, já vendi o VISC já também. Fui tentar vender o XPML e não consegui vender, a queda foi tão forte que a minha ordem nem pegou. Só para você ter uma ideia. Então ficou para trás ali, mas ainda eu tenho que vender algumas cotas que eu tenho que ajustar minha carteira. Minha carteira não é em fundos imobiliários, não é muita grana, até é pouco, tá? Outra parte tem ações também, mas é pouco. Então, é assim, eu não me preocupo não pelos dividendos que eles vêm pagando, e eu estou tentando balancear a minha carteira para ter uns rendimentos tudo acima de 1% dos ativos, tá? Então, todo ativo que eu coloco na carteira eu tenho que ter pelo menos 1%. Se não tiver, para mim não vale a pena. Fundo de tijolo também, daqui para frente, nenhum fundo eu compro acima, entendeu? Nenhum compro acima de 1%, por um simples motivo, é renda variável, tá? Então, isso não faz sentido você comprar fundos caros. Eu fiz isso aí logo no começo, desbalanceou toda a minha carteira, coloquei muito fundo de tijolo, a porcaria você colocar muito fundo de tijolo, eles não rendem nada, né? Só tem valor patrimonial alto, mas não rende nada, é um dividendo horrível. A gente fala 0,8%, que mané 0,8%, né? Não tem nada a ver isso, galera, não tem nada a ver isso. Você vai procurar rentabilidades superiores a isso, né, galera? Acima de 1%. Senão não vale a pena, deixa na renda fixa, né? Deixa parado lá, põe na poupança, né? Então, e deixa parado lá. Então a minha carteira eu estou tentando readequar ela, né? Estou vendendo alguns ativos e comprando outros também, já com essa queda aqui já deu até para comprar outros, mas você compra e eles caem também, entendeu? Então qualquer compra que eu faço aqui é tudo pouquinho, entendeu? Alguns eu faço compra só para marcação, uma cota e duas cotas ali, para fazer uma marcação só e pronto, né? Para deixar o ativo em carteira para eu conseguir seguir ele. E o que eu vou passar aqui para vocês é desanimador, tá? Por exemplo, o IFIX, né? Eu estou aqui com o IFIX. O IFIX aqui, galera, ele subiu bastante, tá? Como os fundos, mas ele veio buscar esses pontos de resistência aqui, tá vendo? Então, ele veio buscar isso aqui, coincide com isso aqui, e na análise gráfica, quando chega nesses pontos aqui, a gente já sabe que vai cair. Até quando vai cair, não sei, os gráficos geralmente mostram isso. Quando ele dá esse tipo de coisa, chega nos topos assim, acontece alguma coisa e cai, tá? Mas as quedas, na verdade, galera, tá dando mesmo, governo, né? Governo. Então, não adianta a pessoa falar assim, não, mas que os fundos ele não cair, porque na verdade os fundos imobiliários estão muito esticados, muito caro. Eu vejo muito fundo aí. Vou dar uma passadinha aqui para vocês em todos aqui, para vocês terem uma noção. Salve alguns, tá? Salve alguns. Mas a maioria é tudo esticado, tudo caro, que não dá nem para entender como é que esses fundos foram parados tão alto. Então agora é hora de correção. Eles vão fazer essa correção, essa distorção que tem no mercado, né? Então o mercado tem uma distorção enorme em vários fundos imobiliários. Você pega HGLG, eu acho um fundo muito esticado, muito caro. É um fundo que paga um dividendo uma porcaria. E gente falando que vou comprar esse. Então compra, manda bala, senta o pau aí e compra o fundo. Eu não compro nesse preço, não. A HGLG ali eu vou buscar lá embaixo. Antes eu pagava até uns R$120 nele, acho que agora nem isso eu pago. Nesse exato momento aqui eu só pago nele ali uns R$100 ali no máximo ali, entendeu?
Porque não tem condição, galera. Não tem condição, é muito elevado, muito esticado e o pessoal comprando, né? Então aqui eu vou passar alguns pontos aqui que é bem interessante. O IFIX aqui, galera, ele fez um rompimento aqui, ó, desse ponto aqui, que ferrou tudo, entendeu? Esse negócio aqui, tá? Já ferrou tudo. Daqui a pouco ele vai trabalhar abaixo dos 3.000 pontos, tá? Então não tem saída agora. Agora ele vai trabalhar abaixo dos 3.000 pontos, então ele vem com uma queda muito forte. E isso vai acontecer, tá? Então, projeção para ele, galera, é esse fundo aqui embaixo, tá? Então, a projeção para o IFIX, ele vai trabalhar nessa linha aqui embaixo, tá? 2.700 pontos. Isso aqui ele vai buscar, tá? Muita gente vai falar, ah, não vai buscar, porque esse aqui ele vai buscar. E um detalhe, ele vai buscar com facilidade, tá bom? Ele vai buscar esse ponto com facilidade, com muita facilidade. Por que eu estou falando isso? Porque o rompimento dele que ele fez aqui já fez com uma vela de força, né? Então quando faz com vela de força, vai continuar forte, tá? A queda vai continuar bem elevada. Então esse ponto aqui, ele vai buscar com muita facilidade. O outro ponto, a partir desse aí, é o monitorar, tá? Porque nós temos um problema em todos os gráficos, tá? Em todos os gráficos nós temos um problema, tanto de ações como de fundos, que eu sempre nos meus vídeos eu sempre dou uma passada, que é essa zona da morte aqui embaixo, tá vendo? Essa parte aqui da pandemia, tá? Da crise sanitária, tá? Então esse fundo aqui da crise sanitária, muitos vão visitar, tá bom? Então fique atento, porque muitos fundos, o IFIX, não sei se ele vai chegar a buscar esse ponto. Agora, só lembrando, tá? Nós temos um governo agora, que se você for analisar agora, nesse exato momento, eu estou aqui eu tiro aqui do poder econômico, os gastos e despesas do governo, né? Dá só uma olhada nisso aqui, né? Ele conseguiu gastar mais de 1,5 trilhão de despesa, né, galera? 1,67 trilhões. Só para você ter uma ideia. Despesa. Agora eu vou falar para vocês. Esse governo, ele vai ser pior do que a pandemia, né? Que a pandemia, só para vocês terem uma ideia, isso aqui, galera, esse 1,9 trilhões aqui, ó, quase 2 trilhões, isso aqui é porque o país parou, né? Teve que socorrer tudo. A receita caiu muito, tá vendo? Porque parou tudo. Só que o país agora ele não está parado, tá? Ele não está parado. E agora eles têm uma receita de 1,5 trilhões, né? E as despesas lá em cima. A conta não vai fechar, né, galera? Não vai. E muita gente está com esperança, não, porque o governo vai lançar um pacote, não vai adiantar nada. Esse governo, ele não é chegado em cortes, tá? Não é chegado em cortes de gastos, não. É totalmente irresponsável com o dinheiro público. Isso aí você já sabe, né? Muita gente já se votou, né, nesse governo assim, com essa esperança que vai melhorar. Não vai melhorar, galera. Eu sou de um tempo que eu vi um prefeito, né, uma prefeita da cidade de São Paulo, que quando ela foi eleita, a primeira coisa que ela fez foi mudar as cores dos ônibus da cidade de São Paulo para vermelho, né? Então, só para você ter uma noção do que nós estamos falando, são pessoas totalmente irresponsáveis com o dinheiro público. E isso vocês vão sentir na pele, tá? Vocês vão sentir na pele, principalmente as pessoas que investem em fundos. Provavelmente tem muita gente aqui que investiu uma boa grana, deve ter 200 mil, 300 mil investido, e você vai sentir na pele, né? Essa descida violenta em fundo imobiliário. E outra coisa, logo, é as ações, tá? As ações também são outras que vão desabar. Agora não, no final do ano agora tem um otimismo sempre em ações, que era para ter, todo ano acontece um rally em ações ali, que ela sobe bastante. E no começo do ano já dá aquela correção forte. Então no começo do ano se preparem que ações também nós vamos ter problema, tá bom? Vamos ter problema sério em ações, não adianta sair investindo muito forte nisso aí não, que é BO feio, tá? Então é esse o ponto que eu estou colocando para vocês. E não adianta, galera, gasto, e logo quando o cara foi eleito, o que ele falou? Né? Não vai seguir o teto de gastos, né?
Então a gente fica com uma esperança de que vai mudar. Não vai mudar, né, galera? Vai piorar e feio, né? Então, IFIX, galera, com esse cenário ele vai desabar. Taxa Selic, tá bom? Taxa Selic. Já vem em algumas notícias já falando em 14% por ano que vem. E é uma realidade. Pode acreditar, é 14%. Então você vê como é que esses fundos imobiliários vão competir com a taxa Selic nesse patamar, né, galera? Eles têm que estar muito descontados para ter uma competição boa, né? Senão, não vai acontecer. Então o mercado vai precificar e a precificação do mercado vai ser lá embaixo, tá? Não tem ilusão não, tá? Vai ser uma coisa bem complicada mesmo. Estou olhando aqui o gráfico do dólar. O gráfico do dólar rompeu uma barreira aqui que não era para romper, acima dos R$6, né? Então projeção do dólar, galera, 6,30. Só para começar, né? É 6,30. Às vezes o dólar cai um pouquinho aqui, você vê que os outros dizem, não, porque o ministro falou, porque o cara da Câmara, não é nada disso, galera. Ele já rompeu e vai subir com força. E o dólar, cada vez que rompe, que ele sobe, ele não volta mais. No Brasil é assim, galera. Aqui vocês podem ter uma ideia, uma noção disso aqui, ó. Vamos colocar esse período aqui para você ver do dólar, né? Então, o dólar fez esse rompimento aqui, ó. Né, aqui já foi em 2015 que começou isso aqui, chegou um pico aqui em 2015, subiu bastante, bateu ali nos seus 4,20, né? Depois reduziu para uns R$3, e depois voltou de novo, e ele fez um rompimento e jogou a projeção para onde? Lá para cima, tá vendo? Essa projeção daqui, ele jogou com muita força, só para você ter uma noção disso, tá vendo? Então ele jogou com muita força, até rompeu o patamar aqui, tá vendo? Esse patamar aqui já foi... Ele rompeu com muita força, que não era para acontecer isso, entendeu? Se a economia do país está bem controlada, tá? Não acontece isso, ela não vai romper. Ela vai chegar aqui, bater e vai terminar voltando, né? Nós vamos ter queda, mas o dólar não tem isso, tá vendo? Ó, aqui no Brasil é assim, o dólar não tem isso. Então, cada patamar de rompimento, ele vai jogar para cima. Entendeu? Então, não tem melhora, porque não existe responsabilidade no Brasil. Tá? Então, se você tem alguma esperança, talvez você vai ter movimento especulativo. Isso é normal em renda variável, você vai ter movimento especulativo. Isso vai acontecer. Mas, em relação a dólar agora, isso aqui vai operar a 6,30. Vai buscar o seu 6,30 lá, e isso aqui vai virar o quê? Essa zona aqui, quando ele vai buscar esse 6,30, essa zona aqui, ela vai virar o quê? Ela vai virar um suporte, tá? Então, toda vez que ele bater nesse ponto aqui, é suporte. Ele vai bater ali, vai ter resistência ali, vai ter briga e volta a subir de novo, tá? Então, é assim que funciona. E só para você ter uma ideia, isso aqui foi tão forte que ele tentou buscar o suporte aqui, só para você ter uma ideia, ó. Esse patamar aqui, ó, ele tentou buscar esse suporte aqui embaixo, ó, e não conseguiu. Quer dizer, então o dólar é força o tempo todo. E agora já era, não tem muito o que fazer não, entendeu? Então agora eu vou passar só alguns fundos aqui, só para vocês terem uma noção também da distorção que tem no mercado. Os fundos esticados, alguns fundos tão bom para comprar, tá? Tão bom para comprar, mas eles só vão ficar interessantes quando ele bater a Selic ali com folga, tá? Quando ele bater a Selic ali com folga, é a hora de você fazer uma compra boa no fundo. Tem hora que dá vontade de comprar. Eu mesmo essa semana já vi com uma vontade, colocava até ordem, tirava. Eu vou até mostrar para vocês aqui alguma coisa aqui, tá bom? Vamos falar aqui do TEGA, só para você ter uma ideia, mano. O TEGA é um fundo que paga um dividendo do caramba. Muita gente não gosta, mas tem muita gente que gosta desse fundo. E é um fundo interessante. Só que dá uma olhada a facilidade como ele rompeu isso aqui, ó. A sua região de suporte dele que ele tinha aqui, ó. A facilidade que esse fundo rompeu e pagando um dividendo fantástico, extraordinário, tá? Pagou agora R$1,15, só para você ter uma ideia. Então, olha só a força que ele rompeu. Então, galera, isso aqui, ó, com essa força que ele rompeu, eu coloquei até ordem de compra nele e retirei as ordens de compra. O próximo alvo dele que ele vai buscar agora é esse aqui, ó. E sinceramente, ele vai romper isso aqui, ó, R$87. Ele vai romper isso aqui, ó. Por que eu falo que vai romper? Você fala assim, não, mas como é que você tem tanta certeza que vai romper? Pelo o tamanho das velas, tá?
Eu estou aqui, só para você entender, eu estou no gráfico mensal. Só esse mês de dezembro aqui é o tamanho da vela que está formando aqui, galera. Isso nós estamos no início do mês, só para você ter uma ideia. Olha o tamanho da vela que fez no outro mês lá, ó. Olha só. É muito forte, muito grande. Eu estou no gráfico mensal, tá? Não vou nem fazer nos gráficos em tempo mais baixo, que fica uma coisa até mais assustadora ainda, tá? Então, o tamanho disso aqui é que vai definir para onde é que ele está indo. Isso aqui, esse ponto de 87, ele vai romper com muita facilidade isso aqui, tá? Esse fundo aqui ele vai buscar esses pontos aqui, ó, abaixo de R$80 ali, sem problemas, né? Só no ponto quando ele estiver batendo a Selic ali com muita facilidade, é que talvez ali que seja um ponto de você fazer uma entrada. Então, quando você fizer os cálculos aí que estiver batendo Selic, sobrando aí uma Selic aí de 13%, 14%, 15%, é o ponto de entrada. É esse o meu pensamento, entendeu? E é esse aí o ponto que eu estou trabalhando com ele. Eu não vou reduzir as minhas compras, brequei, não estou comprando mais nada. Apesar que eu compro um pouquinho, né? Não tem muita grana, é o pobre investidor mesmo. Vendendo o almoço para garajanta, mas é assim que funciona. A graninha que eu tenho é tudo Selic, tudo CDI e aguardar, né? Aguardar esses pontos. Quando ele tiver um bom rendimento ali, batendo Selic ali em torno ali de 14% ou 15%, eu vou começar a fazer uma entrada. Fora isso, eu não vou fazer, porque nós tem chão ainda, tá? Tem muita lenha para queimar. E o TH não é um fundo ruim, é um fundo bom, tá? É um fundo que nunca deu problema e a performance dele é excelente. Reduzir os dividendos, porque com essa situação econômica do país aqui, ele tem que reduzir, não tem outra saída. Tem que ser feito, aí tem que ser mais conservador, não adianta colocar todas as fichas na mesa não, ok? Bora para o outro vídeo aqui, o outro fundo aqui é o HGLG, tá? HGLG está formando também uma vela muito forte aqui, tá? Que esse fundo aqui, na verdade, é assim, ele está muito esticado, muito caro. Eu não compro HGLG. Foi o que eu vendi, né? Era uma das maiores posições que eu tinha. É o HGLG, a carteira. Eu vendi tudo, né? Tipo, fazer uma venda, vendi lá R$157 que eu vendi. E esse mês, olha só, já está formando uma vela muito forte aqui, ó. Então, suportezinho que ele tinha aqui já rompeu, tá? Então não tem mais o que fazer aqui. Ele fez esse rompimento hoje, né? Esse suportezinho dele aqui não podia acontecer, porque romper isso aqui é chão com força, tá? Então essa projeção dele aqui vai jogar ele já para esses pontos aqui embaixo, ó, em torno abaixo de R$130, entendeu? Então o HGLG pode aguardar ele aí abaixo de R$130. Só que R$130 eu não pago nesse fundo, tá? R$130 não pago mais nem ferrando nesse fundo. Então esse fundo aí é no máximo 120, olha lá ainda, né? Depende do cenário econômico, eu nem pago isso também, tá? Tem que jogar lá embaixo, em torno de R$100 isso aqui. É um fundo que esticou muito, que não faz sentido, não é um fundo pagar R$1,10, valendo R$164, e isso valor patrimonial ainda lá em cima, né? Não faz sentido, né? Eu não vejo nenhum sentido não em fundo imobiliário nesse. Se fosse uma ação, você consegue até entender ainda. Mas mesmo ação também, tem os seus topos lá também, que você não pode passar daquilo lá não, que geralmente ela desaba. Então é um fundo também que eu não tenho interesse em comprar esse fundo. Eu vejo até alguns vídeos aí, o pessoal, não, HGLG, mas não interessa não, galera, não tem mais interesse nisso. O outro fundo aqui também é o XPML, tá? O XPML tem outro problema, que ele é parecido com o VISC. Ele paga aí 92 centavos, mas não está gerando isso, né? O fundo está gerando lá embaixo. Eu nem olhei o último relatório dele, nem vi o último relatório, mas o VISC ele está gerando aí em torno de 67, 70 centavos, eu acho, por cota, né? Geração de dividendo dele deve estar mais ou menos isso aí. Ele está pagando aí, acho que tirando dinheiro de caixa ali para cobrir isso aí, né? Então a HGLG, galera, é um fundo que já fez também a área também de rompimento dele, fez com muita força também, fez hoje. Então é um rompimento muito forte. Então isso aqui, a projeção dele, galera, é aqui para baixo, para esse ponto aqui, de R$80. Isso aqui ele vai buscar, tá? R$80, não precisa ter muita esperança.
Então o próximo alvo dele vai ser esse aqui. Na verdade eu estava colocando até esse ponto de cima aqui, mas isso não vai, infelizmente não vai acontecer, né? Ele não vai brecar nisso aqui, abaixo de 90. Eu vou colocar nos R$87, mas ele não vai buscar isso, ele vai passar direto isso aí também. Então essa queda dele vai jogar ele lá para o chão. Então bateu ali nos R$70 que começa a ficar interessante, mas só começa, porque se você for ver o dividendo dele, ele não vai bater uma Selic nem ferrando, tá? Ele não vai bater uma Selic ali a 14%, mas nem aqui nem na China, tá? Então esse fundo aqui ele é um que ele vai desabar com força, tá? Eu estou até fazendo uns cálculos aqui com essas quedas aqui, se eu vou me desfazer de uma parte dele, mas esse fundo da crise sanitária aqui pode ser algo plausível, tá, para o próximo ano. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Como eu falei, esse governo que está aí, ele é pior do que uma pandemia. Isso aí já é provado já, né? Isso vai continuar. Isso aí não é só uma opinião, é números, né? Você pode ver isso aí, que isso já vem acontecendo em todo lugar que eles tocam a mão, o negócio muda, entendeu? E muda para pior. Checa em todos os pontos aí. Se você achar um ponto aí que é interessante, coloca aí no comentário. Mas isso não acontece. Então ele vai continuar com força, tá? Então o XPML não tem que ter muita esperança não nisso aqui não, tá? De repente pode fazer um recuo aqui, subir um pouquinho mais. E nada além disso, tá? São quedas desesperadoras. Isso aqui já é queda de pânico mesmo, né? As pessoas vendendo a qualquer custo, né? Qualquer preço, né? Tá perdendo aí uma pancada, mas contabilizando ali, mandando bala e fazendo venda. O outro fundo aqui é MXRF11 também, estou no gráfico mensal dele, tá? Vou fazer o análise do gráfico mensal. Então o MXRF11, a resistência que ele tinha aqui, forte, né? Você pode ver que ele tinha um suportezinho até interessante nessa área aqui, tá vendo? Até que ele começou a querer respeitar, tá vendo? Que é justamente isso aqui. Que é justamente esse ponto aqui, esse topo dele aqui que fez antes da crise sanitária, tá vendo? Então ele ficou bastante tempo nesse ponto ali, ficou 4 meses nesse ponto ali, só para você ter uma ideia. 3, 4, 5 meses nesse ponto. Martelando ali e voltando, martelando e voltando. E fez o rompimento, né? Então esse rompimento aqui, esse aqui foi mais complicado, tá? Porque esse aqui já vai jogar ele lá para o chão com muita força, tá? Então a partir de agora, quem é cotista do MXRF11, eu também sou também. Cotista também. Esses pontos aqui, tá vendo? Então esse ponto aqui, ele já bateu, que é uma resistência fraca, um suportezinho fraco aqui, tá? Muito fraco. E isso aqui ele vai romper também com muita facilidade, tá? Então MXRF11 não se iluda, tá? Jogando isso aqui para ser bem conservador, tá? Colocando esse ponto aqui, abaixo em torno de 7, abaixo de 7,50 ali. Ele só vai ter só isso aqui só para enfrentar, só que também ele vai passar com muita facilidade, tá bom? Esse abaixo de 8,50 ali, 8,39. Então, o próximo alvo dele é 8,39. Mas esse ali ele vai passar com muita facilidade. E em torno de 7,50 isso aí, galera, pode ficar aguardando que vamos buscar ele por esse ponto. E eu já volto a repetir, se não tiver um dividendo que supera taxa Selic ali, não vai resolver muita coisa não, tá? Não vai adiantar muito não fazer compra em fundos. Alguns vão ficar interessante, muito interessante, outros já não. Vou passar aqui outro setor aqui, tá, do infraestrutura, o Infra 11. O Infra, eu coloquei até uma ordem de compra nele aqui, só para você ter uma ideia. Eu coloquei uma ordem de compra exatamente nesse ponto aqui, ó, em R$95, só para você ter uma ideia. Ó, a minha ordem de compra estava aqui, eu ia comprar, coloquei aqui 10 cotas para comprar dele, né, desse fundo, a R$95, só para você ter uma ideia. Aí você fala, aí, por que não comprou? Não comprei porque quando eu vi a formação dessa vela, eu estou no gráfico dele aqui semanal, eu não coloquei o gráfico mensal dele aqui porque ele tem um período curto. Quando eu vi o tamanho dessa vela aqui se formando, galera, vazei. Por quê? Porque uma vela, quando ela vai ter essa formação que é grande, você pode ter certeza,
ela passa direto, ela não respeita nenhum suporte, tá? Porque o suporte dele era até mais aqui, desse ponto aqui, ó. Então, o suporte dele veio aqui abaixo dos, deixa eu ver aqui, os 93,70, tá vendo? Que era o último suporte dele. Eu coloquei até uma ordem até um pouco acima. Mas quando eu vi a formação dela, eu já vazei. Por quê? Isso aqui vai desabar com muita força. Só para você ter uma ideia. Isso aqui é o fundo dele. Vou voltar o gráfico aqui para você ter uma ideia. Ó. É o último suporte dele, não tem mais. E graficamente, quando acontece isso, isso quer dizer o quê? Então, é zero. Eu não tenho mais referência, tá? A única referência que eu tenho nesse fundo aqui é fazer uma projeção, tá? Que é dessa parte de cima aqui, desse rompimento que ele fez aqui essa projeção do rompimento, você pode ver que é muito alta, tá? Ó. Se eu fazer essa projeção e jogar para baixo aqui, esse fundo aqui vai desaba, tá? Então esse fundo aqui ele vai andar muito, tá? Ele vai descer bastante mesmo. Porque uns vão ser afetados também, né? Então, eu vou fazer uma projeção dessa aqui, eu vou colocar o que aqui? Uns 15 reais abaixo ainda, né? Então, quando acontece isso aqui, é igual os fiagos. Eles fizeram o rompimento do fundo histórico dele, então ali já não tem mais o que fazer. Então ali é um real, a um centavo, né? Então não tem outro jeito. Então aqui a única coisa que eu posso fazer nesse fundo agora para fazer uma compra nele é aquele cálculo tentando prever o futuro da taxa Selic, né? Se a pessoa está prevendo uma taxa Selic para o ano que vem para em torno de 14%, eu tenho que fazer esse cálculo. Quando ele estiver pagando mais ou menos isso aí, né? Então, é uma hora de você começar a aportar nele, né? Porque aí você já vai ter uma margem de segurança maior. É daí para lá, tá? Então, é assim que eu vou tentar fazer daqui para frente, tá? Não tem muita coisa a fazer não com essa queda. Porque essa queda, pelo que aconteceu hoje, então, vai longe, né? Isso aqui não vai parar nem tão cedo, ok? E também não faz nem sentido parar, né? Isso é um negócio para aqui, né? Tem fundo aí pagando uma merreca, né? Taxa Selic bate ele brincando, né? Então vai fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer, não. É aguardar mesmo, né? Mexer em algumas posições que você tem, né? E deixar o mercado fazer o seu trabalho, né? Aí muita gente pode perguntar, isso aqui vai voltar? Galera, volta. Entendeu? Chega uma hora de período ali de euforia, volta tudo, né? Quando? Não sei, mas volta. Isso aí o mercado funciona nesse formato, né? Galera, se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda bastante a fortalecer o canal, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.